Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente que Deus é nosso sustento e providência, buscando viver em conformidade com o reino de Deus, que nós possamos celebrar com fé e confiança. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17 a 25. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17 a 25. Porém, depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles. Mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Jeoiada lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele. E vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei. De Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram juízos contra Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Jeoiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, a consequência de se afastar de Deus. A consequência de se afastar do Deus único e verdadeiro é a ruína da pessoa do povo, da pessoa e do povo. Os profetas antigos, por toda a Bíblia, combateram este mal que sempre levou Israel a desgraça, as coisas ruins. Na primeira leitura, o profeta Zacarias denuncia a idolatria e o abandono da aliança formada com Deus. O ingrato rei Joás não se lembrou do bem que Jeoiada, pai do profeta, lhe tinha feito, e matou seu filho. Vieram os sírios e arrasaram Judá e Jerusalém. Joás é morto e sepultado com desonra, ao contrário do fiel Jeoiada, que após vida longa foi sepultado no sepulcro dos reis. Lição, O que a gente pode refletir com essa primeira leitura? A não observância da aliança, a idolatria e a morte dos profetas tem como consequência a ruína do povo e de si, além de morte desonrosa, como nós vimos aqui na primeira leitura. Então, que nós realmente possamos refletir sobre isso, e sempre louvar a Deus e glorificar ao Senhor. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Então, a leitura do Evangelho hoje Jesus instrui os discípulos quanto à impossibilidade de ser fiel a Deus servindo simultaneamente ao dinheiro idolatrado. Adverte a respeito da preocupação exagerada com a sobrevivência nesse mundo. Acúmulo de riquezas não garante nem segura a vida de ninguém. Para clarear em forma de parábola, Jesus profere 2 ditos sapienciais. Os pássaros não semeiam, Deus providencia seu sustento. Os lírios crescem belamente, apesar de não fabricarem roupas de grife. Deus é quem veste a erva do campo. Ora, as pessoas valem mais do que... Jesus diz que as plantas, as pessoas valem mais do que os pássaros. E se Deus concede beleza aos lírios, concederá muito mais aos homens. Não há preocupação exagerada, aliada à idolatria do dinheiro que mantém a vida humana. O sustento do discípulo é a primazia do reino de Deus e sua justiça. Jesus não estimulou a irresponsabilidade de não trabalhar. Critica, sim, a ânsia exagerada por dinheiro, que é a idolatria. Os acréscimos originados pela busca do reino de Deus são a fraternidade e a partilha, que, se vividas, não deixam faltar nada para nenhum dos filhos de Deus. Então, que a gente possa realmente fazer o que Jesus nos pede, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão dadas a nós por acréscimo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.